ao nosso primeiro episódio do podcast Papo de Recruiter, onde iremos falar sobre carreira internacional do ponto de vista de duas recrutadoras que atuam no mercado internacional. Eu sou a Carol Galupo. Eu sou a Marielle Machado. E nós somos fundadoras da Thrive Up Career e também recrutadoras aí atuando no mercado na Irlanda. Sim. Bom, hoje nosso primeiro episódio nós gostaríamos de falar aí um pouquinho da história da Marielle, contar como que a Marielle chegou na Irlanda, sim, o que ela começou a trabalhar, com o que ela trabalhou e como que ela foi parar na área de recrutamento, né, Marielle? Sim. Porque você não era recrutadora lá no Brasil, né? Essa carreira foi desenvolvida aqui. Então, queria que você contasse um pouquinho, né? Como é que sim, você decidiu vir para a Irlanda? Como que foi um pouquinho da tua história? Bom, eu moro aqui na Irlanda há 11 anos, então eu não vou contar a história de 11 anos, mas assim, foi um processo, né? Na verdade, eu não trabalhava com isso no Brasil, e aí quando eu cheguei aqui, eu fiz vários, né, trabalhos e tudo. E quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer business, né? Porque assim, quando você estuda business, tu estuda várias coisas, né? Tu acaba não focando em algo específico. Sim. E na época eu tive matérias como accounting, né, que foi contabilidade, tive employment law, né, que é a parte de leis, né, também RH, marketing, e dessas matérias, RH foi a que eu mais gostei, assim. A gente teve marketing, eu gostava também, mas RH eu achava interessante porque eu gosto muito de lidar com pessoas, né. Sim. Então, mas eu lembro que contabilidade pra mim era o terror. Mas a parte de RH foi a que eu mais gostei. A gente fez vários projetos legais, inclusive. E quando eu tava no meio da faculdade, eu tava, né, procurando um trabalho na área, alguma coisa assim, tava aberta a oportunidades. Eu vi que tinha uma agência de recrutamento contratando um estagiário. E era uma agência de recrutamento pequena, lá no centro de Dublin, e eu me candidatei para a vaga. Inclusive, eu nunca esqueço disso, quando eu apliquei para a vaga e eu fiz a entrevista, ela me perguntou, por que você quer entrar em recrutamento? E aí eu comecei a falar de RH. Aí ela falou, mas você sabe que RH é diferente de recrutamento, né? Aí eu fiquei assim, sim, sei. Então, porque a gente não entende muito, né? Que tem apesar de ser um trabalho em conjunto, principalmente quando tu trabalha com recrutamento dentro da empresa, tu trabalha em conjunto, mas o recrutamento, na verdade, é diferente, é uma outra parte, né? Então, foi assim, aí eu fiz a entrevista, e eu lembro que eu passei na entrevista, só que era um estágio não remunerado. Eles iam dar uma ajuda de custo, né, pra almoço e tudo. E eu tava trabalhando na Zara na época. Eu trabalhei na Zara, acho que foi 1 ano e meio, por aí. E nisso, faculdade, tudo ao mesmo tempo, assim, né? E daí, eu passei na entrevista e o que eu fazia? Durante o dia, eu trabalhava. Aí, das 5 às 9, eu ia pra Zara. Você continuou, você começou fazendo estágio, mas você ainda continuou trabalhando na Zara. Isso, continuei trabalhando na Zara. E aí, isso foi num período de férias, né? Porque na faculdade aqui tu estuda full time, né? Sim. E aí tem um período de férias, isso foi no período de férias. E aí, eu ficava muito cansada. Porque eu pensei, pra mim, é a minha oportunidade pra entrar, pra trabalhar no office, né? Pra trabalhar no escritório, então... Eu falei, não, é isso que eu quero aprender e tudo mais. E era uma agência de recrutamento, ainda é, né? Uma agência pequena. E eles contratam pessoal de healthcare, né? Que são enfermeiros, médicos e nessa área, assim. Sim. E foi, assim, uma escola pra mim, né? Eu aprendi bastante. Eu comecei como sourcer, na verdade. Pra quem não... Fala um pouquinho do que é o sourcer, né? Só para explicar um pouquinho, o sourcer, ou quando falo sourcing, é quem procura as pessoas para colocar
no processo seletivo. Então, o que eu fazia, né? A minha principal função quando eu comecei lá era ficar no LinkedIn, entrando em contato com pessoas no LinkedIn, ou principalmente também no telefone, era muito telefone. Eu entrava lá no sistema da empresa e ficava procurando pessoas e ligava. Então, eu puxava aquelas pessoas, aqueles profissionais, para via se a pessoa estava interessada, para colocar no processo seletivo, né, para algumas determinadas vagas. E aí, nisso, o Sourcer, ele controla muito isso, né? Ele é como se fosse a parte do início do recrutamento, né? Sim. Então, você não chegava a fazer entrevista com o candidato, era só aquela parte do sourcing e de buscar. Eu fazia também, mas no início eu fazia mais o sourcing somente, mas depois eu comecei a fazer ligação. E aí, como eu fui aprendendo, eu lembro que foi uma experiência legal, diferente, mas foi bem puxado, assim, porque era tudo muito novo. Tinha muito irlandês, 90% era irlandês, e às vezes eu me sentia, né, meu inglês ainda não tava aquela coisa, assim. Então, foi bem desafiador. A dona da empresa tava sempre lá, ela falava, eu quero um report, né, eu quero que você me mande o que você faz por hora. Então, eu tinha que mandar todos os dias, eu tinha que mandar pra ela o que eu fazia a cada hora. Quantos candidatos você encontrava por hora? Ou era assim, tipo, uma hora ligação. Por uma hora eu fazia só ligação. Por uma hora era só LinkedIn. Então ela queria saber mesmo o que eu tava fazendo. Então eu aprendi muito lá. Tive, digamos, mentores, né? Pessoas que estavam ali pra me ajudar, que viram que eu tava bem no início da carreira. Mas chegou um ponto que eles viram que eu tava muito cansada. Porque eu trabalhava lá o dia todo, né, arrumadinha no office e tudo. Aí depois eu ia pra Zara, aquela loucura que é a Zara, lidando com pessoas e tudo mais. Então eu ficava muito cansada. E aí, aí eles vieram e falaram assim, olha, a gente quer te oferecer a vaga, porque a gente tá vendo que você tá muito cansada. Quanto tempo depois? Foi, acho que uns 6 meses depois. Por 6 meses você trabalhou o dia inteiro? Mais ou menos. Mais ou menos. Acho com que foi estágio não remunerado. Foi. Acho que foi um pouco menos, talvez uns 4. Acho que foi entre 4 e 6 meses, mais ou menos. Mas foi uns meses aí. Aí eles me ofereceram. E aí eu falei, ai, claro, eu quero, né? E tal. Aí eles chegaram pra mim e falaram assim: ai, agora a gente percebeu que você não tem o visto. Aí eu fiquei assim, ai meu Deus, não acredito que eu vou perder a oportunidade. E aí eles falaram, não, a gente vai te dar um contrato temporário part-time, que é meio período, né? Então eu comecei a trabalhar meio período, e aí eles começaram a me pagar de verdade, né? Mas aí o que aconteceu? Eles chegaram pra mim e falaram, olha, a gente não tem como te manter por causa do visto, não vale a pena pra gente ter uma pessoa part-time aqui e tudo mais. Aí eu falei, tá bom, né? Fiquei super chateada. Sim. Mas assim, no fundo também foi uma experiência, foi uma escola pra mim, na parte do recrutamento mesmo, foi onde tudo começou. Mas não era um ambiente muito legal. Era legal, mas era muito irlandês, assim. Não que, né, é legal, que tu aprende a cultura, tu começa a entender muito mais e tudo, mas eu acho que eu queria uma coisa mais internacional mesmo, né? Mas assim, na época o que viesse era lucro, né? Então, o que aconteceu? Voltei aos meus estudos, ainda estava na faculdade, eu ainda fiz um estágio de marketing também, de graça. Mas aí eu falei, não. Era recrutamento mesmo. Era recrutamento mesmo. E aí, quando eu tava acabando a faculdade, foi acho que uns 4 meses antes de eu terminar a faculdade, eu consegui um trabalho, porque daí, nesse meio período, eu já tava com o visto 1G, que é o visto que tu pega depois dos estudos, tu tem um período pra te poder trabalhar full time, né? Sim. E aí, como eu já tava com um visto pra trabalhar full time, que é integral, né? Eu consegui um trabalho na CAE, a Park Aviation, que é uma empresa de recrutamento na área da aviação. Eu lembro que na entrevista eles pediram pra eu simular como se eu estivesse ligando para um candidato.
E aí eu fiquei assim, e era uma vaga entry level, mas como eu Sim. já tinha um pouco de experiência do estágio, eu acho que eles consideraram isso bastante, né? Legal. E aí, É até uma coisa que eles chamam, né, de roleplay. É comum, mas isso é isso! comum muito na área comercial, né? Pois é, Aconteceu, eu nunca passei por pois é. esse cenário. É verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas eles pediram pra fazer. E aí eu lembro que eu fiquei bem nervosa, e aí eu tinha que meio que ler um script, né? E aí, tipo, você tá ligando pra um candidato, liga aí. Só que aí eu lembro que no script tinha um país com um nome super diferente, assim, que eu não sabia pronunciar. Eu falei, vou pronunciar do jeito que eu tô entendendo. Porque o inglês ainda tava assim, né? Tava bem melhor, com Sim. certeza. Já tava acabando a faculdade. Eu acho que a faculdade me ajudou muito a melhorar o inglês na parte de mais business, né? Mais de negócios e tudo mais. Mas eu fiz e tal. Aí eu lembro que me ligaram, acho que foi uma semana depois, me oferecendo a vaga. E aí eu entrei na empresa como Associate Recruiter. Porque aqui na Irlanda, o Associate geralmente é entry level, né? É. Então eu entrei como Associate Recruiter e foi muito legal. Foi uma experiência sensacional, porque eu recrutava piloto e cabin crew. Então, porque na verdade eu vim pra Irlanda porque eu queria ser comissária. Sim. E aí eu cheguei lá e comecei a entrevistar as pessoas para ser comissária. Eu achei o máximo, eu adorei. Só que eu ligava, era como uma agência de recrutamento na área da aviação, né? Então eu trabalhava com várias companhias aéreas e Uhum. aí eu fazia muito sourcing. Aí o que eu fazia de entrevista era a screening call, que a gente chama aqui, Ah, é. que é a parte que tu liga para os candidatos para meio que filtrar, né, aquelas aplicações e depois eu passava para a empresa, no caso, né? É. Que é até bom falar, né? Porque no Brasil a gente não tem essa questão do screening call. Uhum. Normalmente o entrevistador ele já faz uma entrevista mesmo, né? Ah, sim. É, na parte de recrutamento eles não chamam como screening call. Ah, Acontece sim. muito, até a própria agência no Brasil, ela faz uma entrevista, aí às vezes tem aplicação de teste, tem Ah, vários sim. outros fatores antes de passar para a própria Ah, empresa. É diferente, interessante. né? Aham. Aqui é realmente uma screening mesmo, né? Aquela Sim. ligação de 15, 20 Sim, minutos para sim. fazer o screening. Ah. E, Mari, o que você mais gostava dentro da aviação? Ah, então, nessa empresa, o que eu mais gostava é lidar com pessoas de outros países, né? Então, eu ligava para pessoas, sei lá, da China, Você fazia recrutamento para. o Não era mundo só para todo. Irlanda. Não, não. Porque no teu primeiro emprego era só Irlanda. Era só Irlanda, é. E aí, nessa empresa, eu tinha. Porque assim, o recrutador de agência, geralmente ele lida com o cliente, ele tenta fazer um pouco de venda, né, com os clientes, que no meu caso eram as companhias aéreas, né? Sim. Então eu tinha clientes grandes que eu entrava em contato e aí eu meio que vendia os candidatos, que às vezes as pessoas não entendem, né, essa parte da diferença do recrutador de agência É. e o recrutador de dentro da empresa. Então, o que eu mais gostava mesmo era lidar com pessoas de várias nacionalidades e assim, a aviação é um mercado, é uma indústria muito específica. E é muito assim, acontece muita coisa behind the scenes, sabe? Muita coisa que a gente também não pode falar, que tem muita coisa de leis e coisa. Então, é um nicho, né? Mas foi muito legal. Sim. Mari, me fala um pouquinho o que você mais gosta dentro da área de recrutamento. O recrutamento, o que eu gosto muito é de lidar com pessoas de diferentes times, assim, porque muitas pessoas não entendem que o recrutador, ele não só contrata, né, ele lidar com o hire manager, né, que é o manager que está contratando para vaga, lidar com marketing, com RH,
com até as pessoas que estão trabalhando lá no time mesmo que tu tá contratando. Então, é legal tu ter essa oportunidade de lidar com pessoas, assim, de vários times diferentes. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de... assim, tipo, criar essa relationship, né? Essa relação com pessoas de vários times. E o mais legal, assim, eu acho, trabalhando no mercado internacional, é que também a gente lida com diferentes culturas, né? Não é somente Sim. as pessoas em si, mas são as pessoas e também questões culturais. Que a gente tem que entender, às vezes, se um candidato responde de uma maneira um pouco diferente do outro, Sim. Às vezes tá muito ligado à cultura dele, né? Da pessoa ser mais fechada. Ou mesmo outro fator é a questão de perguntas, né? O que perguntar sobre aquela pessoa. Sim, sim. Que também são outros fatores que interferem muito no recrutamento, né? Para um país tem coisas que funcionam, para outro não funcionam. Então a gente também tem que entender tudo isso, né? Eu acho que o recrutamento, do modo geral, trabalhando no mercado internacional, ele te possibilita isso. Sim. Mas também, ao mesmo tempo, é um desafio, né? Por Por exemplo, eu tô falando com um hiring manager irlandês. É uma cultura. Mas se eu tô falando com um hiring manager da Espanha, a cultura é outra. Então, às vezes o ritmo de trabalho, a questão do tempo que ele vê para preencher a vaga é diferente do tempo da pessoa que tá aqui, né? Então a gente tem que lidar com todas as situações. E eu acredito que quando você estava trabalhando nessa parte de aviação, você tinha que lidar com culturas totalmente diferentes, total, né? Japonês, chinês, então, tipo, é outra cultura. Nossa, eu lembro, inclusive, uma vez, um dos clientes lá do Japão foi nos visitar e eles são extremamente educados, né? Extremamente, assim, de uma forma, assim, que tu fica chocada, assim, né? Trouxeram até umas bolachas pra gente, tipo, um presente. Então, tipo, eu também tinha que saber lidar com esse tipo de cliente, né? Tipo, não é... porque qualquer coisa pode soar um pouco... não agressivo, mas rude pra eles, né? Então... Era legal, era muito legal lidar assim, era totalmente diferente de uma cultura para outra e foi uma experiência sensacional, gostei muito, muito mesmo. Legal. E se você parar e pensar, né, quantas pessoas você já recrutou até hoje? Olha, é difícil de dizer, mas assim, pensando numa média assim de que eu nos meus últimos 2 trabalhos, né? Depois da CAE, que eu tinha uma meta de mais ou menos 12 por quarter, que é 12 a cada 3 meses. Vamos dizer que seriam 70 por ano, uma média. É muita gente. Fora na agência de recrutamento era mais. Minha meta era muito maior. Legal. Mas acho que é isso, mais ou menos. E nas últimas 2 semanas eu tenho recrutado mais, mas assim, é muita gente. Muita gente. E, inclusive, depois do CAI, né, que eu saí e tudo mais, eu tinha mais tempo entre aspas, né, mas de contratar as pessoas, eu fazia preparação de entrevista também. Bem. E aí, na preparação, acho que tu também acaba criando uma relation. Eu gosto de criar essa relationship, né, com o candidato. Porque eu também estive lá, né? Sim. No lugar que as pessoas que estão procurando emprego estão, né? Que é aquela insegurança, tipo, o que falar. Então, eu gostava muito de fazer a preparação pra entrevista. Tu sabe que não é uma coisa muito comum do Brasil? Sim. Questão de preparação de entrevista. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma entrevista de emprego aqui na Irlanda para trabalhar como recruiter, a entrevistadora me mandou um e-mail com a metodologia que ia ser usada na entrevista, que era o STAR método, né? Já era me o mandou, STAR? Era STAR. Aí me mandou o videozinho, tudo. Eu fiquei chocada. Eu falei, gente,
A Meu pessoa tá Deus. me dizendo como vai ser a entrevista. Ai, que sonho, né? Então, mas é uma coisa que, assim, no Brasil eu nunca vi. Eu nunca fiz nada disso com nenhum candidato. Uhum. E não é comum no Brasil. Você dizer, você Interessante. só fala como vai ser a entrevista, vai ter entrevista tal, vai ser de 1 hora e tal, Sim. e ponto. E aí você vai meio no escuro, né? Sim. Quem sabe hoje em dia isso já mudou, porque eu não É, recruto mais no Brasil já tem um bom tempo. Mas lá atrás era assim, então Sim. você não Sim. dava muita informação. O máximo você É. dizia, você vai fazer entrevista com fulano, com ciclano, cargo X e Uhum. tal. E era isso. Mas aqui não, aqui você realmente tem uma preparação, né? Sim, Você sim. fala, olha, vai ser uma entrevista que vai ser um painel, né? Sim. Tipo, ó, a entrevista vai acontecer, nos primeiros 10 minutos vai acontecer isso, nos outros 30 minutos aquilo e nos outros 10 minutos isso. Tem um cronograma para o negócio É. acontecer, é tudo muito mais Sim. claro, as informações, Sim. e a gente passa isso, né, pro candidato. Sim. Eu acho que é bem importante. Eu também acho que é. Eu acho que, pensando no ponto de vista do recrutador, eu acho que é interessante para a gente também, porque isso faz com que o pass rate, né, a chance das pessoas passarem é maior, Sim. né? Pois é, mas assim, essa parte de preparação não são todas as empresas que fazem. Geralmente são as empresas maiores, eu sempre falo isso até para muitos dos nossos clientes, para as pessoas entenderem, mas não significa que tu não tem que perguntar. Porque assim, pode ser que fala, não, eu não posso te falar nenhuma informação, mas geralmente eles falam alguma coisa. A entrevista vai ser assim, assim, assado. Ou, então tem que perguntar, tem como ter uma preparação, ou, né? Tem alguma informação, né? Mas acho que é bem importante. legal. E pensando um pouco assim, desde que você iniciou no recrutamento, né? Você começou lá com healthcare, depois você foi para aviação, depois você foi para área de tecnologia, agora você está na área de farma. São várias áreas diferentes, né? O que você vê como desafio quando você vai mudando de área que você está recrutando? Você vê que tem algum desafio ou não? Se chega lá, Sim. o recrutamento é o mesmo? Não, eu acho assim, tem os desafios que para mim já são desafios normais, né? Que é, tu pegar o sistema novo, saber lidar com os hire managers de novo, porque são pessoas diferentes, né? Porque tem hire manager que não se importa que você mande mensagem pelo Teams mesmo, né? Mas tem outros que preferem algo mais formal. Não, vou fazer um meeting uma vez por semana. Então, tipo, é saber lidar, né? E eu acho que também, no início, sempre tem aquele desafio de aprender sobre a vaga que tu tá contratando, né? Porque quanto mais tu sabe sobre a vaga, melhor tu consegue vender, né, pro candidato. E explicar, e esclarecer, que eu acho que é legal, assim. Mas eu acho que sempre tem os desafios, que eu acho que pra mim isso é o que me move, né? São os desafios. Mas eu acho que é mais nos primeiros meses ali que é mais complicado de pegar o sistema da empresa, que eu acho que generalizando em qualquer área é um pouquinho mais desafiador, né? Que tu vai aprender tudo de novo, conhecer o time, entender como que é teu manager, né? Eu acho que é um pouco normal, assim, né? Sim. E acho que tem até o desafio de candidatos também, né? Sim. Porque você vê que você tem que aprender o mercado novo toda vez, né? Você estava recrutando em healthcare. Enfermeiros é um tipo de profissional totalmente diferente de piloto de avião. Sim. Como também é diferente de outras áreas que você atuou. Tem alguma área que você vê que é mais desafiadora das que você já atuou? Das que eu já trabalhei, bom, eu acho que a área de tecnologia, né? Porque tecnologia é desafiador porque eles querem pessoas com experiência e é difícil de encontrar e o mercado é bem competitivo, Sim. né? E também geralmente é mais complicado de negociar salário por causa do mercado, que é muito, né? As empresas estão. Claro que, né, isso foi 1 ano atrás, né? A última vez que eu recrutei para a área de tecnologia. Hoje o mercado já mudou bastante.
Então, talvez não esteja tão difícil, mas eu acho que ainda é. A parte, quando eu trabalhava na minha última empresa, que foi, né, sem ser a que eu tô atualmente, a anterior, era bem complicado. A parte da oferta era um dos pontos mais complicados durante o processo. Porque ficava muito back and forth, né? Que a gente fala, que é aquela coisa vai e vem. Tipo, a gente fazia oferta, aí muitos vinham com a contraproposta, e aí eu tinha que discutir com o hire manager pra ver se dava pra fazer muito exception. Então, tipo, isso acontecia muito. De conseguir exception na parte de negociação, por causa do mercado, né? Acho que depende muito da área, né? Mas TI eu acho que é bem desafiador. E na aviação, acho que o mais desafiador, assim, nessa área é principalmente porque os processos demoram, né? Pelo menos para as vagas que eu contratava, tipo, eu tinha que mandar os candidatos para a China para fazer. Então eram datas específicas, né? Então não era assim, eu achei alguém, semana que vem ele vai ser entrevistado. Não, era talvez daqui a 3 meses, né? Então demorava, então era um processo. E às vezes eles desistiam. Isso, eu ia perguntar. E tinha aquela parte também, será que eu vou querer morar na China? Ou tipo, já fez os negócios, aí, minha esposa não quer ir pra China. E aí era assim, né? Sabe como é que é? A vida de recrutador, a gente é uma luta atrás da outra, porque às vezes existem, aí é salário, é uma coisa assim, mas Tu sabe que no Brasil também não é muito comum essa questão da negociação do salário. Não? Não, eu não lembro. Todo tempo trabalhei com recrutamento, não tem muito aquele vai e volta. Aqui realmente a gente negocia e tal. Sim. É porque eu acho que no Brasil também tem aquela coisa assim que a gente já pensa, se nada der certo depois dos 3 meses, porque no Brasil a gente tem um salário inicial e um salário depois dos 3 meses, quando é efetivado. E depois tem aquela chance de cada um ano aumentar o salário, tem o aumento do sindicato e toda aquela coisa. Aqui não, né? Eu sempre falo, né, para os nossos clientes, na hora de negociar o salário, negocia bem, vai e volta quantas vezes precisar, porque o salário é uma coisa que às vezes você pode ficar 3 anos exatamente com o mesmo salário, que não existe, né? Aumento sindical, reajuste anual, não tem nada disso aqui. Legal, mas enfim, se você pudesse dar aí, falar um pouquinho, né, resumidamente da tua carreira, resumindo ela, o que você poderia deixar de dica para quem está querendo entrar na área de recrutamento? O que seria aí um step by step? Um step by step. Vamos dizer assim, eu acho que baseado, né, na minha experiência, o botar o pezinho, né, no recrutamento. Hoje tem tantas agências de recrutamento contratando. Eu sei que, né, é entry level, talvez o salário não seja o ideal, mas é porque a agência de recrutamento tem o salário base e comissão. Então, eu acho que é um caminho legal para quem quer ir para recrutamento especificamente. Se você quiser entrar na parte de RH, talvez seja um pé, mas continue estudando pro RH, senão vai ser difícil de sair. Esse é como eu vejo, né? Porque depois para migrar do recrutamento pro RH, começa a ficar mais tricky quanto mais tempo tu tem de experiência, né? Apesar de que é tudo relacionado, mas eles não veem muito dessa forma. Mas assim, eu acho que tem que começar de algum lugar. E conversar com pessoas da área, assim, também, quem quiser mandar mensagem pra gente, pra mim, pra ti, pra trocar figurinha, porque assim, o recrutamento, ele é muito dinâmico. As coisas mudam, então eu lembro que, por exemplo, quando eu trabalhava na aviação, sei lá, hoje quebrou uma companhia aérea, então vai ter, sei lá, 1000 funcionários aí procurando por trabalho. A gente já tinha que correr pra ligar pra essas pessoas. Então, tipo, é dinâmico, você tem que falar bastante. Que mais? Tem que ter jogo de cintura, muito, porque tu tem que lidar com o hire manager, com o candidato. Então, acho que tem que pensar se é isso mesmo, mais nessas skills, assim, nessa parte, assim, que tem que melhorar. Mas, assim, eu acho que
qualquer experiência de primeira é válida, né? Agora, você falando, eu lembrei de uma coisa. Eu, hoje, como eu vejo o recrutador, né? Tipo, na Europa, de um modo geral. Eu acho que o recrutador, ele é muito similar a um profissional de vendas. Muito. Eu nunca me vi como uma pessoa comercial, de vender. Às vezes eu falava, nossa, acho que a área comercial não é pra mim. Mas no dia a dia eu me vejo muito trabalhando com a área comercial, sabe? Sim. Quem sabe eu não desenvolvo novos clientes, mas eu tô sempre buscando candidatos. Sim. Eu tô vendendo uma vaga para um candidato, né? Indiretamente é uma venda, porque eu preciso mostrar, né, por que aquela empresa é boa num mercado super competitivo. E aí, quando eu tenho o candidato na minha mão, eu ainda preciso trabalhar como o gerente da vaga. Sim. E mostrar pro gerente por que aquele candidato é bom. E aí não acaba aí a venda, né? Não. Porque depois aquela pessoa conseguiu, chegou, foi lá no estágio final, aí começa toda aquela negociação de salário, de benefício. Então você tá vendendo o tempo inteiro. E eu vejo muito, não sei se você já percebeu que tem muitas pessoas que da área de recrutamento, elas Vão pra vendas. vão pra área de vendas, business development, essas coisas, elas vão migrando pra outras áreas. Account manager, essa parte de vendas, tem muito. Porque você tá gerenciando o cliente, né? Você tá gerenciando stakeholder, né? O RH, junto com o hiring manager, junto com as pessoas que vão fazer entrevista, porque nem sempre é só uma. Então, são vários fatores envolvidos, né? Legal. Mas é legal. Então, mas aí depois, só pra finalizar um pouco dessa parte da minha carreira do recrutamento, eu vi que a aviação era muito limitada na parte, era um nicho, e eu pensei, eu preciso de algo diferente. E aí teve o Covid, né? Então a gente não tava contratando pilotos, eu falava com os pilotos chorando. Tudo parado, né? Tudo parado, foi bem triste, assim, mas mesmo assim, eu tava lá na empresa, continuei lá, não fui layoff nem nada. Mas aí surgiu a oportunidade para entrar na Korn Ferry para contratar pro Google, então a gente trabalhava dentro do Google. Foi aí, para quem não sabe, que a gente se conheceu. Um caso de amor. Foi aí que a gente se conheceu, quando a gente tava trabalhando no Google. E aí eu tava contratando na área de vendas. E eu vou te falar, eu fiquei bem ansiosa, porque eu falei, meu Deus, como que se contrata alguém de vendas? Eu não tenho nem ideia. Eu sempre contratei, era outra área. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer agora? E aí, né, foi super, assim, até que foi tranquilo, porque, nossa, eu criei uma relationship bem legal com os managers lá do Google, né, foi muito legal. Só que aí, depois de um tempo, nesse meio tempo, eu já tava estudando TI. Eu fui fazer falei, olha, no meio da pandemia, vou estudar algo diferente. Vamos ver. Aí eu comecei a fazer um certificado, na verdade é um Higher Diploma in Computing, que eu pensei assim, olha, se eu não gostar, eu vou trabalhar na parte eu quero trabalhar com Tech Recruitment, que eu achava interessante, porque tava bombando, né? Época do Covid, então, tipo, o mercado tava lá em cima. E daí, nesse meio tempo, eu tava fazendo o curso, realmente vi que eu não gostava de TI. Não era a tua área. Não era a minha área, eu gosto de conversar, eu gosto de uma coisa mais dinâmica, assim. Admiro muito quem trabalha nessa área, porque é difícil, né? Pena, hein? Ainda bem que, né, tive help aí. Mas, assim, e aí, nisso, quando eu tava no Google lá, quase um ano, eu recebi uma proposta melhor, e aí era pro que eu queria, que era na parte de tecnologia, pra AWS, pra Amazon. E aí eu entrei na Amazon para contratar a galera de TI, e foi muito legal, aprendi muito, muito, muito. Foi uma área bem acirrada, e eu vou te dizer, eu trabalhei com muitos recrutadores bons na Amazon, tinha muitos, mas era uma maioria, eu diria assim, são muito bons. E aí, nesse meio tempo com os layoffs das Big Techs, eu fui laid off pela AWS. E aí foi aí que a gente decidiu abrir a Thrive Up Career. Mas foi um caminho
bem challenging, né, nesses últimos anos. E aí, recentemente, eu acabei de entrar na área de farma. Mas a Thrive Up tá aí, bombando. Exatamente. Pra quem não conhece aí, é só seguir a gente nas Isso. redes sociais, porque a gente tá aí sempre dando dicas, né? No dia a dia do mercado, de como funciona a área de recrutamento e tudo mais. Mas é isso. Acho que é Muito isso, legal né? conhecer sua história aí, Um pouquinho nos longa, detalhes. né? São 11 anos de Irlanda, 11 né? anos Tem de muita Irlanda, coisa aí. 5 de recrutamento. Resumidamente. Resumidamente. Mas legal. Obrigado, Marielle, Obrigada por compartilhar sua história conosco. Obrigada. E aguardem aí os nossos próximos episódios aí, que a gente tem muitas dicas na área de recrutamento para dar para vocês. Sim. Ouvi da Carol também, né? É. A tua experiência. Vou contar minha experiência no próximo episódio. 20 anos aí vai demorar, né? Vai ser 1 hora de episódio. Mas é isso, gente. Obrigada por Obrigada. assistir e segue a gente. Isso mesmo.